Acertou, miserável. O canal Afogando em Números orgulhosamente apresenta para vocês os grandes hinos dos grandes clubes brasileiros. Hoje você vai conhecer os 13 hinos dos 13 maiores clubes do Brasil e ainda no final vai ter uma bonus track do hino que é considerado por muitos o melhor hino do Brasil. O hino do Atlético Paranaense foi composto por um jogador. O Atlético Paranaense foi campeão em 1930. O ponta-direita Zinder Lins, que fez um gol no clássico contra o Curitiba, vencido por 3-2, resolveu atacar de compositor e fez alguns versos numa música para comemorar esse bicampeonato 1929 e 1930. A torcida gostou tanto que a música foi cantada nos títulos de 34, 36, 40 e 43. O presidente da época não teve mais dúvida. A partir daí, esse é o hino oficial. O hino oficial do Flamengo também foi feito por um jogador, mas não caiu no gosto popular e praticamente foi substituído pelo hino do Lamartine Babo. Então podemos dizer que o hino do Atlético é o único hino do Brasil feito por um jogador. Digo, aceito e adorado pelos torcedores. O hino tem uma certa fama de ser o hino mais bonito dos clubes brasileiros, mas aí já é altamente subjetivo, cada um tem o seu favorito e eu não vou entrar nesse mérito. O hino do Vasco nasceu de uma aposta / desafio. Em 1945, Lamartine Babo fez uma música em homenagem ao Flamengo. Ele tinha um programa de rádio chamado Trem da Alegria, que ele dividia com o amigo e radialista Elber de Boscoli. Elber gostou tanto que desafiou Lamartine a fazer músicas para os 11 clubes cariocas da primeira divisão. Missão dada é missão cumprida. Ele levou 4 anos para fazer as 11 músicas de 1945 a 1949, mas fez todas. A do Vasco ele fez por último, em 1949. O hino do São Paulo tem a história mais triste de todos os hinos dos grandes clubes brasileiros. O São Paulo vivia grave crise financeira em 1936 e Porfírio da Paz, um dos fundadores do clube, emprestou dinheiro, dando como garantia a casa que ele morava. O São Paulo não conseguiu pagar o empréstimo e por conta disso Porfírio da Paz teve que ser despejado. Porfírio estava triste no caminhão da mudança quando olhou para sua família toda abatida e resolveu gritar: "Salve o tricolor paulista!" Ali mesmo ele teve a ideia e começou a escrever o hino de São Paulo. O hino foi considerado oficial pela diretoria a partir de 1942. Porfírio da Paz deu a volta por cima e foi prefeito de São Paulo e vice-governador do estado por 2 vezes. Em 1966, ele cedeu todos os direitos do seu hino ao São Paulo em uma solenidade do conselho que ele fazia parte. No hino original de 1936, ele dizia que o clube era descendente do paulistano e do AA das Palmeiras, o que é total verdade. Essa fusão aconteceu em 1930. Só que como o time Palestra Itália adotou em 1942 o nome Palmeiras, o São Paulo não queria o nome do rival no seu hino e mudou colocando o verso: "De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente", que está até hoje. O hino do Cruzeiro foi feito em 1965 pelo maestro Jardir Ambrósio. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais lançou um festival de músicas e Jardir Ambrósio ficou sabendo do concurso, mas as inscrições estavam perto do fim. Aí ele fez a música em apenas 15 minutos. A esposa dele dizia que a inspiração dele veio do céu, quando ele estava passeando pela Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, próximo à Praça 7. A música fez bastante sucesso no festival e ele foi até a sede do Cruzeiro e ofereceu a canção para a diretoria da época. A diretoria aceitou na hora e oficializou como hino do clube. Jardir Ambrósio viveu até 2014 e viu seu hino ser cantado por mais de 100 mil pessoas várias vezes no Mineirão. É o menor dos hinos dos grandes clubes brasileiros. Ele tem apenas 2 versos e exatas 80 palavras, mas é gigante como o clube que representa.
O hino do Botafogo nasceu da mesma aposta entre amigos, Lamartine Babo e Elber de Boscoli. Os dois tinham juntos um programa de rádio na Rádio Globo do Rio de Janeiro, chamado Trem da Alegria, e tinha que fazer músicas para os 11 times do Rio. O hino do Botafogo é da última safra do ano de 1949. O hino hoje é considerado extra-oficial, porque o Botafogo tem 2 hinos oficiais, um para o futebol e outro para o remo. Os hinos de Lamartine Babo passaram a ser tocados nos salões dos clubes em seus bailes de carnaval, e aos poucos foram cada vez mais levados para a vida do clube e principalmente para os jogos do Maracanã. Uma curiosidade sobre o hino do Botafogo é que ele dizia originalmente: Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O problema é que em 1949 ninguém sabia que o Botafogo tinha sido campeão carioca de 1907. O caso estava nos tribunais e só foi resolvido em 1996. Com isso, a partir dos anos 2000, o hino foi modificado para Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. O hino do Inter de Porto Alegre foi escrito em 1957 pelo compositor Nelson Silva. Ele era carioca e torcedor do Flamengo, mas nos anos 40 se mudou para Porto Alegre e se apaixonou perdidamente pelo Inter, que tinha o vermelho do time da sua cidade natal. No Campeonato de Porto Alegre de 1956, o Aimoré venceu o Inter por 2-0 e o compositor foi para casa cheio de raiva e começou a escrever a canção com o nome de Celeiro de Ases, em homenagem ao Rolo Compressor, que era um time mítico do Inter da década de 40 que tinha Tesourinha e Russinho. No fim da década de 50, o Inter fez um concurso para escolher um hino para o clube. Ele não escreveu a sua música como candidato, mas ele começou a cantar a música em bares e rádios, e a torcida gostou tanto que passou a cantar nas arquibancadas. Quando ele viu que a canção caiu no gosto popular, ele foi até a sede do Inter e cedeu os direitos da música para a diretoria. Se você não for santista, provavelmente você não conhece o hino do Santos. O hino do Santos que está tocando aí no fundo se chama Sou Alvinegro da Vila Belmiro e foi composto em 1957 por Carlos Henrique Roma, que foi filho do presidente Modesto Roma e irmão de outro presidente, Modesto Roma Júnior. Ele morreu em 1983 sem ver seu hino ser oficial. Ele só passou a ser oficial em 1996 e toca em todos os jogos do Santos na Vila Belmiro atualmente. Mas a canção de 1955, Leão do Mar, ficou bem mais conhecido e passou a ser o hino extraoficial do Santos. Durante a era Pelé, essa música embalou os torcedores. Uma pesquisa de 2007 entre santistas mostrou que 52% dos torcedores do Santos não conheciam o hino oficial do clube, só Leão do Mar. Outra curiosidade é que o Santos é citado no hino de um outro clube. No hino do Olympiacos da Grécia tem essa frase: eles tremem quando ouvem o seu nome, Olympiacos. Eles ainda lembram do seu nome, o Santos de Pelé. O Santos nos anos 60 fez um amistoso com o time grego em Atenas. O Olympiacos venceu por 2-1 e ficou tão orgulhoso que pôs até no hino do clube. O hino do Flamengo oficial foi escrito em 1932 por um goleiro reserva do Flamengo chamado Paulo Magalhães, que jogou nos anos de 1918 e 1919. Esse é o hino tocado aí no fundo. Acontece que em 1945, Lamartine Babo fez uma música em homenagem ao Flamengo que caiu no gosto da torcida e virou o hino popular do clube e o favorito dos torcedores. Duas curiosidades sobre esse hino. O hino do Flamengo cita o Fluminense na letra, o que é raríssimo um hino citar um rival. Outra curiosidade é que ele colocou uma gíria de 1945 que era o Ai Jesus. Ninguém entendia muito bem o que era aquilo.
O significado real é que o clube era o mais querido e o mais amado da cidade, mas em outra época a gíria ficou esquecida e todo mundo pensa que é o medo do flamenguista de enfrentar o Fluminense citado na linha de cima. O hino do Flamengo é um dos mais belos do Lamartine Babo e um dos melhores. Vicente Motta compôs em 1969 o hino do Atlético Mineiro. Vicente Motta era uma figura conhecida nos carnavais mineiros, pois ele cantava nos grandes bailes de Belo Horizonte. Vicente era torcedor fanático do Atlético e recebeu um convite da diretoria do Galo para elaborar o que seria o hino oficial dos atleticanos. Ele fez o hino em 2 semanas. A glória veio em 1976. Na Itália, em Nápoles, foi feito um concurso mundial de hinos de clubes de futebol. Tinha hinos do mundo inteiro e o hino do Atlético Mineiro foi o campeão, considerado o melhor hino de clube do mundo. Bom, eu particularmente não acho ele o melhor, mas reconheço que é um belíssimo hino. O Galo Forte e Vingador tem um hino que é cantado a plenos pulmões no Mineirão por todos os atleticanos, sendo talvez o hino com melhor aceitação entre os próprios torcedores. O Grêmio tinha um hino feito em 1943 que a torcida achava legalzinho, mas nada sensacional. Em 1953, a diretoria convidou Lupicínio Rodrigues para fazer uma música em homenagem aos 50 anos do Grêmio. Lupicínio prometeu: criarei algo que irá levantar as multidões esportivas. E criou. No dia 21 de junho de 1953, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro de Porto Alegre. Estava tendo uma greve de ônibus e os torcedores se organizaram em caravanas para ir a pé até o estádio da Baixada, onde o Grêmio mandava seus jogos naquela época. O Grêmio venceu por 1-0. Aquela multidão de pessoas com camisas do Grêmio passaram embaixo da janela do compositor, que teve um insight na hora: até a pé nós iremos. Outra frase que entrou no hino foi uma frase que era uma faixa colocada em alguns bondes de Porto Alegre na época, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. No dia 16 de agosto de 1953, os altos-falantes da Baixada pela primeira vez tocaram o hino gravado na Rádio Farroupilha: até a pé nós iremos, para o que der e vier. Batizado de Marcha do Cinquentenário, logo tomou o lugar do antigo hino, a Marcha de Guerra de 10 anos antes. Esse hino também é o único que cita um jogador, Lara, jogador das décadas de 20 e 30. Ele era chamado de craque imortal. O Corinthians teve um primeiro hino em 1930. Cantado pela dupla Guarani e Pirajá, não caiu no gosto popular, mas por falta de um hino melhor, permaneceu como hino até a década de 50. E aí vai um trecho para você conhecer. Foi aí que o radialista Lauro Dávila apareceu. Ele tinha um programa na Rádio Record chamado Quá 40. Era um programa de sucesso. A diretoria do Palmeiras o sondou sobre a possibilidade de fazer um hino para o Palmeiras, mas ele gentilmente se recusou, dizendo que não tinha condições de definir o time porque não era palmeirense. Ele escreveu Campeão dos Campeões em 1952, mas o hino caiu na graça dos corintianos na final do Paulistão de 1954. A partir daí, o hino ficou mais famoso que o da década de 30, e aí o Corinthians o tornou oficial na década de 50, e até hoje é o hino que os torcedores cantam nos estádios, o Campeão dos Campeões. O Fluminense teve 3 hinos ao longo de sua história. O primeiro deles foi de autoria do escritor Coelho Neto. O seu filho Preguinho jogou no Fluminense e foi o autor do primeiro gol brasileiro em Copas do Mundo em 1930. A letra do hino era do Coelho Neto, mas a melodia era uma paródia da música It's a Long Way to Tipperary, de 1914. Ao fundo, um pedaço da música para vocês conhecerem.
A segunda versão do hino do Fluminense foi feita em 1916 pelo maestro Antônio Cardoso de Menezes Filho. Ao fundo vai um pedaço da música e esse é o hino do Fluminense oficial até hoje. Em 1945, Lamartine Babo foi desafiado pelo amigo Elber de Boscoli, que apresentava junto com ele o programa de rádio Trem da Alegria na Rádio Globo do Rio de Janeiro. O desafio era fazer músicas em homenagens aos 11 clubes do Rio que jogavam a primeira divisão. Ele aceitou o desafio, levou 4 anos e em 1949, com a melodia de Lírio Panicali e letra de Lamartine Babo, nasceu esse que é um dos mais belos hinos do nosso futebol e fala da disciplina e do passado aristocrático e tradicional do clube. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. O hino do Palmeiras foi escrito em 1949. O autor era um italiano que morava no Brasil há muitos anos, Antônio Sergi. Ele era médico cardiologista e músico nas horas vagas. O Palmeiras tinha mudado o nome de Palestra Itália para Palmeiras em 1942, mudando nome, camisa e queria um hino que marcasse aquela nova fase do clube. Antônio Sergi tinha um irmão palmeirense fanático que chegava a ficar doente quando o Palmeiras perdia. Então ele fez uma música onde o Palmeiras ganhava sempre e nunca tomava gol. Ele trabalhava na Rádio Cruzeiro do Sul como jornalista e foi escolhido para fazer um programa esportivo. E todo mês tinha que fazer um programa elogiando algum time de São Paulo. Numa sexta-feira dessas, ele resolveu fazer um programa sobre o Palmeiras. E o programa do Palmeiras foi um sucesso tremendo. Aí ele ofereceu a sua música ao Palmeiras e a diretoria ficou muito feliz pela origem italiana dele. Uma curiosidade é que ele cantava mal. Aí na hora de gravar ele pediu um favor a um amigo /parente que cantava bem. E o amigo dele era Alberto Marino. Não seria nada demais se Alberto Marino não fosse corintiano, mas ele topou para ajudar Antônio. E o hino foi aprovado e está aí há 73 anos para a torcida que canta e vibra. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Acontece que Lamartine Babo, ele era torcedor do América do Rio. Ele fez os hinos dos 11 clubes, mas para o clube dele, ele guardou o melhor de todos. Talvez, provavelmente, o melhor hino do Brasil seja o hino do América do Rio, que estou colocando aqui na voz de Tim Maia, que também era torcedor do América, o belíssimo hino. Mas aí cabe outro parêntese, temos um pequeno problema nesse hino. Esse hino é um plágio. A música belíssima foi feita em 1912 e chama-se Ho, 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 Rema, Rema, Rema. E é um hino para os remadores de um time lá da Austrália. E essa música entrou na trilha sonora de um filme da década de 40 e eu vou colocar aqui para vocês verem que realmente é batom na cueca. É muito, muito plágio, não é pouco plágio não. Não é uma coisinha assim que dá pra conversar, não dá pra conversar, é muito plágio. Tirem as suas próprias conclusões. Pois a torcida americana é toda assim. A começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração. And then he'd roll, roll, roll. Way up the river he would roll, roll, roll. A hug he'd give her then, he'd kiss her now and then. But she would tell him when. He'd fool around and then they'd kiss again. And then he'd roll, roll, roll. A
E vamos ficando por aqui ao som de Arnaldo Antunes dos Titãs cantando Judiaria, música do gênio Lupicínio Rodrigues, que é o autor do hino do Grêmio. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o like, comente, se inscreva no nosso canal. Estamos começando, teremos vários vídeos, esse é só o início. E obrigado